tirei da minha cabeça. Eu tirei de um site de vocês mesmos, a própria psicologia, né, que dizia que esse posicionamento do Conselho Federal de Psicologia era um posicionamento ideológico, não era baseado em técnica, nem em ética, e nem na profissão. Então isso também é um desafio para nós, né, estabelecer esse diálogo com a nossa própria, os nossos pares, a nossa própria categoria. Eu acho que é bem mais difícil ainda para nós, ainda reside aí, né, porque se houvesse essa, digamos assim, essa, não digo hegemonia do pensamento único, mas que a gente pudesse construir um consenso, né, com esse olhar ético, com essa crítica ética sobre esse fazer do exame criminológico, seria mais fácil, talvez, para a gente poder, conjuntamente, com toda a nossa categoria, defender isso perante outros órgãos, outras entidades. Eu achei que foi bem mais difícil, foi esse posicionamento da própria psicologia. Eu acho que ainda é um grande desafio que a gente tem. Atualmente ainda é. Atualmente. Com certeza. Eu tenho isso, sim, observado isso. Porque eu acho que a gente está vivendo, assim, se por um lado, eu vejo assim na psicologia, né, se por um lado a gente está caminhando, né, para, vamos dizer assim, para uma psicologia mais sócio-histórica, mais que possa, né, compreender esses processos, né, transdisciplinar, né, com os outros saberes da sociologia, da antropologia, da filosofia, né, e poder ter essa compreensão maior. Por um outro lado, também tem um movimento, né, extremamente organicista, se posicionando aí, né. Eu acho que tem, né, as neurociências, por exemplo, que hoje, né, você vê as reportagens, né, tudo tentando se descobrir uma área do cérebro responsável por isso, por aquilo. Entendeu? É claro que a gente sabe também que tem uma forte indústria farmacêutica que daqui a pouquinho vai arrumar um remedinho para melhorar aquele sintoma. Então, tem esses fatores aí. Eu acho que uma das coisas talvez mais preocupantes, né, que as pessoas não percebem que esse discurso neurobiológico associado à criminalidade, ele remete a um momento da história, né, que é onde se constitui a criminologia etiológica, com o seu expoente máximo César Lombroso, e as pessoas acham que não tem nada a ver essa concepção biológica do crime com o Lombroso, que tinha exatamente a mesma concepção. Então é algo que se achava que de alguma forma estaria um pouco mais, né, direcionado para uma perspectiva crítica ou sócio-histórica, né, a, né, um retorno ao momento histórico em que isso foi ultrapassado, aparentemente, ou muito criticado, né? Só que as pessoas não percebem que fazer essa analogia entre uma coisa e outra dá um retorno a teses lombrosianas que ocasionaram ao longo da história, né, situações bárbaras, né, de extermínio de populações, né, e coisas bárbaras que a gente olha para trás e praticamente todo mundo se apavora, mas não percebe que isso é que gerou muitas vezes também esse tipo de prática muito complicada. Tem o discurso lei e ordem, né, que a gente está vivendo na área da segurança, da polícia, que atravessa, né, os governos de muitos países, né, incluindo o nosso, que é esse discurso muito sedutor, né, do combate ao crime, da guerra contra o crime, do choque de ordem lá no Rio. Então, isso é um problema, porque aí surge uma psicologia que é adequada para esse discurso, né, que se adequa a esse discurso. Então, ela entra como um prolongamento desse discurso. É uma psicologia, de repente, pode ser essa, né, a neurociência ou a psiquiatria biológica, né, por exemplo. É um problema seríssimo a psiquiatria biológica, porque ela permite. Hoje em dia, você não precisa mais, para falar de doença mental, de nada interno ao indivíduo, né? Eles pretendem chegar nesse ideal, né, de falar de coisas observáveis para falar de doença mental, só do observável, né? Então, você teria aqueles transtornos, né, com os seus sintomas, e você teria um medicamento para suprimir sintomas, só isso. Né? É como se não interessa mais, né? Eles querem ser pragmáticos, né? Não interessa mais o interior do indivíduo.
interessa mais a subjetividade. Né? As evidências, né? A psiquiatria baseada em evidências. Totalmente empirista, né? Então, ela é muito fácil de ser usada, né, nesse sentido do encarceramento, no sentido do discurso lei e ordem, porque aí os transtornos, as doenças, né, mentais, vão ser sempre coisas de ordem genética e não, mesmo que eles dizem, não, ainda não sabemos o gene, não localizamos ainda, mas vamos localizar. Enquanto isso a gente vai medicando, né? Então, é um momento histórico onde esses saberes, né, começam a se cruzar com essas práticas até de extermínio. Né? E tem uma psicologia, algumas psicologias não científicas que vão se articular também com esses saberes. Né? Eu queria entender um pouco dessa questão não científica. Porque assim, durante muitos anos a ciência legitimou determinadas práticas, né? E tinha sempre uma ciência sustentando aquilo ali. Se nós levarmos para o campo eminentemente científico, eu tenho essa preocupação, nós vamos encontrar com certeza uma ciência, uma teoria ou alguma coisa que vai vir se levantar sustentando, como é o caso dessas psicologias que se levantaram dizendo que nosso posicionamento não era científico, né, portanto não tinha sustentação, porque não dialogamos com as teorias universitárias, porque não fizemos não sei o quê, quando na verdade eles têm teorias, os que são contra, por exemplo, que são a favor de que haja um exame criminológico, só que ele deve ser aperfeiçoado, melhorado, se qualificado. E as pessoas têm ciência, fizeram pesquisas para isso. Lá no Instituto Psiquiátrico, nós temos gente lá que fez doutorado, mestrado nisso, e que prova por aí, mas vê que dá para fazer, que nós somos desqualificados para fazer. É por isso que não dá certo. Então eu tenho um pouco desse temor, assim, da questão da ciência, eu sou meio temerosa. Não, você tem razão. Eu estou sublinhando isso porque por isso que eu acho no campo da ética mesmo, assim, como é que nós... Mas eu acho que a ciência tem que ser ética. Né? A gente não pode fazer essa separação, é o que eu estou dizendo. Mas eu acho que você tem toda a razão de colocar isso, mas eu digo o seguinte, que tem algumas ciências, hoje, por exemplo, a biologia, né, que é uma ciência da vida, né, mas que está se colocando num outro modelo ético, né, uma ciência baseada numa concepção de vida, né, de fortalecimento da vida, num paradigma ético, que eu não posso dizer, mas que coincide com um paradigma científico. Né? Então, eu estou falando desse tipo de ciência, da chamada nova ciência, dessas discussões que estão acontecendo no campo da física mesmo, né? Que a física se aproxima da filosofia, que a física começa a sair desses aventais brancos, né? Que antigamente os cientistas se colocavam assim, né? Um ser que ficava, né, num lugar ascético, né? E aí depois acontecia, por exemplo, surge a bomba atômica e o físico fala, não tem nada a ver com isso. Mas nós já vivemos esse período, né? A ciência, já vivemos todo esse período e essa crítica dessa ciência ascética, né? De laboratório, né? Hoje já sabemos que isso não tem levado a grande coisa, né? Então, por isso que quando eu falo científico, é num paradigma científico, né? Que possa ser um paradigma ético, né? Ético, estético, político, se a gente quiser, né? É o que tem de mais avançado em matéria de ciência hoje. É isso. E as pessoas estão chamando de ciência. Né? Tem um biólogo que eu assisti falando, né? Que é o Henri Atlan, que ele é um cara assim, que fala o tempo todo de ética, de biologia, né? De ciência, de ética, de política, de compromisso com o campo social, né? A ecologia, né? A etologia. Então, tem várias ciências onde isso está acontecendo. E a psicologia tem tudo para acontecer isso, porque ela é uma ciência que deveria, né, estar mais próxima, por exemplo, de uma biologia, né? Dessa biologia, por exemplo, Maturana e Varela, né? O trabalho que o Eduardo Passos faz, né? Com psicologia, a Virginia Castruc, que está se aproximando, né, desse parâmetro, desse paradigma para a psicologia. É psicologia, né? Mas é uma psicologia que está se aproximando de quê? Não da